Então, bom dia a todos. Vamos dar início aí à nossa aula, né, de projeto assistido por computador, disciplinas vinculadas ao curso de Engenharia de Controle e Automação. Disciplina essa que a gente vai trabalhar a parte tanto do desenho técnico, né, o desenho técnico mecânico, quanto projeto e construção de máquinas, projeto, execução e construção de máquinas, onde nós vamos dar ênfase, né, ao detalhamento técnico da parte física, digamos assim, mecânica estrutural do nosso sistema. Temos uma plataforma de auxílio, que é um software SolidWorks, um software CAD. Então, nossa aula de hoje a gente vai falar aí algumas características sobre a disciplina, sobre como ela vai caminhar, né, durante esse semestre, um semestre um pouco atípico para a gente, porque o semestre passado também foi atípico, né? A gente começou presencial, terminou remoto. Esse estamos começando remoto, esperamos terminar presencial. E vamos desenvolver aí o intuito dessa disciplina. Ok? Então, na nossa aula de hoje a gente vai falar justamente de contrato didático, características sobre a disciplina, né? Como ela vai ser caminhada. Vou pular essa parte aqui. Os alunos da disciplina, a gente já teve algum contato em outras, né, disciplinas também. E aí, meu nome é André Lunardi. E aí eu deixei alguns contatos, algumas coisas. Tinha colocado uma área aqui para perguntar para vocês, tá? Só o Exaú aí, já conversei com o Exaú, já perguntei lá do trabalho dele, como estão as coisas, né, para se formar aí, tal. Essa primeira parte aqui a gente pode dar uma acelerada. Nossa disciplina, tá? A modalidade dela. Pessoal, a modalidade inicialmente ela é híbrida. O que seria uma disciplina híbrida? Encontros virtuais e presenciais. Primeiramente, sobre encontros virtuais. Os encontros virtuais, eles são assíncronos, só que em tempo real, que a gente fala, né? Porque, assim, eles são feitos à distância, mas ele é ao vivo, né? Podemos dizer, não é uma gravação que fica para o aluno assistir e depois executar. Então, nós vamos ter sempre nossos encontros aqui pelo sábado de manhã, falando da disciplina, justamente com esse link ligado para a nossa discussão, né? Então, em tempo real. Futuramente, posteriormente, mais para frente, podemos ter a possibilidade de ter alguns encontros presenciais lá para desenvolver algumas atividades na universidade, assim, sucessivamente. Logicamente, esses encontros eles ainda vão ser combinados, né? Faltam algumas liberações aí para ele poder funcionar. E também para aquele... O foco dele é caso algum aluno tenha alguma dificuldade aí em relação ao software, em relação ao desenvolvimento do assunto da disciplina. Mas para a gente ter esses encontros presenciais, existe um protocolo aí de biossegurança, protocolo desenvolvido pela universidade, então deixei o link aí para quem quiser conhecer, né? E ou qualquer coisa, é só entrar lá em unifor.br/coronavírus, você vê lá também tudo que está sendo feito ali na universidade, em função da situação que estamos vivendo, né? Nossa disciplina é 2.2, ou seja, 2 créditos teóricos, 2 créditos práticos. É um horário seguido, não é uma novidade para mim como disciplina, ter uma disciplina seguida, né? A gente já tem esse princípio lá em materiais de fabricação mecânica, mas o horário de sábado de manhã para mim é a primeira vez também, então a gente vai se adequando aí nesse horário aí de aula. Sobre aulas teóricas, inicialmente toda a teoria da nossa disciplina vai ser de forma virtual, então nosso encontro sempre vai ser aqui por meio da ferramenta Zoom, né? Já explico por que do Zoom para vocês. E em tempo real, então é uma aula bidirecional, onde pode conversar, a gente pode trocar ideias, né, fazer o diálogo acerca do assunto da disciplina e evoluindo com o conhecimento. Então, tecnicamente, nossa sala presencial é C36, mas inicialmente estamos virtual, e a prática C34, é um laboratório de informática, anexo à nossa sala teórica. Então, um bloco lá que a gente montou, um conjunto de salas especificamente para as disciplinas de desenho e projeto, né? Mas tranquilo, inicialmente tudo nosso vai ser remoto ainda. Sobre a nossa disciplina, nós trabalhamos aqui dentro da automação já uma parte do software mais virtual, uma parte do desenho técnico mais virtualizada, que a gente chama até de automação de projetos. Como assim automação de projetos? É a parte dos softwares, né? Então a gente vai dar uma ênfase em trabalhar com a utilização do software. Esse trabalho o software é uma ferramenta CAD, né, que a gente fala, que é desenho auxiliado por computador,
desenho assistido por computador, tem várias traduções aí literárias que você pode usar. E aí nosso intuito primeiro é entender os sistemas CAD, classificação, como eles são, né? Dentro dessa parte do CAD, nós vamos trabalhar também os conceitos básicos do desenho técnico, né? Então a gente entender lá o que é uma vista isométrica, né? O desenho da nossa peça, as vistas, né? Para detalhamento técnico. E aí você vai fazendo isso dentro da plataforma. Maquete eletrônica é a parte de prototipagem virtual. Temos aí umas características, ainda está CATIA aqui, mas a gente migrou para o SolidWorks. Tem algumas características lá onde você vai trazer uma realidade aumentada, uma prototipagem, uma caracterização do seu sistema, que ele vai sendo desenvolvido praticamente dentro do software. Animação, simulação e componentes mecânicos. Então a gente tem a parte de simulação. Simulação é tanto de movimentos, quanto elementos finitos, quanto de montagem, né? Quando a gente fala de montagem, não é só você encaixar as peças, você agregar à sua montagem os elementos de ligação permanente, por exemplo, rebite, elementos de ligação temporária, como parafuso, né? Outros elementos de máquina, como rolamento, motores, assim por diante. E a integração de projetos via software, né? Integração e gerenciamento. Então você vai ver que ali, a partir desses componentes, diversos componentes distintos, você faz uma montagem, você vai gerenciando a documentação, testes, e assim fazendo a validação do seu projeto. Ok? Eu costumo deixar sempre em paralelo lá no material didático. Sobre o material didático, primeiramente, nós temos o Unifor Online, né? Que é uma plataforma da universidade também. E agora nós temos o AVA, vocês já devem ter visto nas outras disciplinas. Então, quando você abre o AVA lá, esse aqui é a minha tela do AVA, tá, pessoal? Não se assustem. A gente tem aqui a nossa disciplina, então tem o horário AB manhã e o horário CD manhã. Eu estou trabalhando as duas similares, eu estou espelhando uma da outra, então, independente do que você entrar, você vai ver todo o material, tá? Tem aqui uma apresentação da disciplina e eu deixo aqui o plano de ensino, que é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Então, tem ele aqui, onde tem detalhado lá o dia a dia da nossa disciplina, né? É uma particularidade minha, eu sempre faço esse documento aí em paralelo, tem lá o plano de ensino de fora online, mas aqui a gente vai vendo o dia a dia, né? Ó, aula inaugural, o contrato didático, que a gente está discutindo agora. Daqui a pouco a gente vai falar sobre introdução aos sistemas CAD e engenharia auxiliar do computador. A gente vai começar a falar ali do nosso software já já, tá? E assim sucessivamente vai andando a disciplina. Tem aqui os períodos de atividade avaliativa, algumas atividades em relação a trabalho, né, para agregar valor à nota até o final lá do nosso semestre, por volta ali de 5 a 15 de dezembro, tá? Então tem esse cronogramazinho aí que mostra, né, o desenvolvimento do nosso dia a dia. Eu não coloquei aqui a caracterização de aula remota ou presencial, porque não está 100% definido isso ainda. É para ser uma modalidade híbrida, mas ainda está bloqueado, né, nossa entrada como aula. Mas durante o andar da disciplina a gente vai alinhando esses pontos. Bibliografia da disciplina é uma coisa bem interessante quando você fala de desenho técnico, elementos de máquina, caracterização. Você vai ver que eu coloquei alguns livros que tem tanto no acervo físico quanto no digital, tá? Desses livros, não se assustem com algumas datas, talvez. Então você vai pegar lá alguns elementos, alguns livros, onde eles têm uma certa idade, né? E aí você pensa, pô, um livro antigo, ele está desatualizado. É um ponto de vista interessante, porque o desenho técnico, o desenho mecânico, ele surgiu, tecnicamente ele teve origem nos períodos onde começou a se produzir em escala, se produzir em locais distintos. Então a gente usa muito o exemplo da guerra, né? Que as empresas começaram a produzir componentes distintos, várias empresas, cada uma desenvolvia uma parte de um equipamento que no final se juntavam, né? Então você tinha uma empresa lá na região sul do Brasil que fazia uma parte do equipamento, aqui no Nordeste outra parte, no Norte a terceira parte. No final elas se montavam, tinham que funcionar em conjunto. Então começou a surgir a necessidade de padronização. E aí veio surgindo o desenho técnico moderno, né, que tem hoje. Aí de lá para cá, o que mudou no desenho técnico? Praticamente quase nada. Ele apenas evoluiu, né, ele se modificou, principalmente na entrada dessas plataformas novas digitais, softwares CAD, porque antigamente tudo era feito à mão. Algumas coisas saíram, outras entraram. Então a gente vai discutindo isso aí quando a gente for trabalhar os assuntos da disciplina, né, vinculada ao software.
Então, geralmente, quando você pega esse livro, se ele é um pouco mais antigo para uma versão atual, você vai ver que muda apenas o exemplo, mas o contexto, a história, né, a essência do desenho apresentado ali, ele é o mesmo, tá? Então, tem bastante livros aí muito interessantes aí dentro desse contexto do projeto assistido por computador, né? Horário e funcionamento da disciplina. Bom, nossa disciplina é sábado de manhã, A, B e C, D. Vamos tentar fazer uma lógica aí que a gente vai trabalhar em conjunto, né? Então a gente pode fazer um intervalozinho aí, ou até mesmo vocês gerenciarem uma hora e dar uma paradinha, mas a gente vai sempre trazer um assunto teórico no início e depois vamos partir para a aplicação prática desse assunto, né? Então esse é o contexto da disciplina. Por isso também que é uma disciplina bacana de ser junta na sequência, porque a gente acaba estudando um assunto e já praticando ele na sequência vinculado ao software. Então isso aí agrega muito valor em questão de aprendizagem, em questão de familiarização com o sistema. O único ponto, digamos assim, negativo, ruim, é só o espaçamento entre as aulas, mas é uma consequência, né? É o nosso sistema. E aí nossas aulas vão ser sempre transmitidas, né? No horário da aula sempre vai ter esse nosso contato, porque a plataforma Zoom, tá? Tem Google Meet, tem vários outros meios de você se comunicar, mas o Zoom, a partir do momento que a gente adquiriu uma licença para trabalhar com ele, ele se torna extremamente atrativo e versátil. Questão de comunicação, questão de controle de dados, questão de você controlar, gerenciar a sua aula. Então, como de vira e mexe a gente vai ficar mudando de tela, abrindo o software, né, às vezes assim, mexendo em outras coisas, ele é muito dinâmico nessa área. Se eu precisar mandar algum arquivo para vocês, o bate-papo aqui do grupo, ele trabalha tanto arquivos quanto o chat. E também tem a caracterização, que mais por final da aula eu sempre vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês no chat, que ele está programado para gerar o relatório de frequência já para a nossa disciplina. Então a gente fez essa questão do software porque auxilia. Tudo bem que é mais um aplicativo para vocês instalarem, mas ele não vai ser uma coisa de outro mundo. Tem um link, então esse link ele é fixo para a gente, né? Então sempre lá para acessar a aula é só bastar clicar nesse link aqui, ele já vai abrir para a gente a porta, né? O portal lá onde a gente está a transmissão, ok? Aulas teóricas. Então sempre tem uma parte expositiva, eu sempre trago esse PowerPoint aqui para a gente, né? Para a gente ter um diretriz, um direcionamento nessa aula, tá? Material impresso, não estamos trabalhando com material impresso, mas os documentos eu vou disponibilizar para vocês de forma virtual, digital. Então, mandar lá o PDF para vocês analisarem, usarem como modelo, como roteiro, né, para a atividade. Utilização do software para desenvolvimento de etapas do projeto. Então, o software ele vai ser uma ferramenta aí do nosso dia a dia, que a gente vai usar para várias caracterizações, situações, principalmente para praticar, exercitar ou aplicar a teoria desenvolvida. Discussão sobre ferramentas do software, né? A gente vai ver que o software ele tem várias plataformas, vários ambientes, onde você vai do desenho técnico, a instruções de montagem ou produção, até a prototipagem final, onde você faz lá o desenho do seu componente já com uma realidade aumentada, com uma renderização próxima do dia a dia, né? Próxima do real. Muito bacana. Exemplos de aplicações, comparativos de vantagem e desvantagem da utilização do software e sobre o nosso software em específico, tá? Esse aqui, a gente está falando algumas documentações, já eu explico para vocês. Hoje, nós estamos na universidade instalado com o SolidWorks 2018. Estamos vendo a questão da atualização dele para o 2020, tá? Mas vai ser disponibilizado para vocês alunos a versão, a licença, a chave de licença, né, para vocês instalarem a versão estudantil. E aí a versão estudantil vocês podem instalar já o 2020 que está rodando e a nossa chave atende a ele. Só fisicamente lá na universidade que a gente não conseguiu migrar ainda para o 2020 por questões de hardware, de equipamento. Mas está sendo solucionado isso. Então já eu mostro para vocês, a gente vai falar sobre a cara do nosso software, tá? Sobre as aulas práticas, mesma coisa, sempre tem um roteirozinho lá, onde a gente vai ver o PowerPoint explicando as caracterizações da nossa aula. Vamos fazer muito uso do software, tá? Então, praticamente 80% das nossas atividades elas estão vinculadas ao software.
Por quê? Porque a jogada é o lance da disciplina. É você justamente ter uma ferramenta que você consegue desenvolver diversas etapas do seu projeto, várias caracterizações, e com isso agregar valor lá no desenvolvimento. Você ganhar tempo, ganhar tudo que estiver associado ao mesmo. A utilização do software para desenvolvimento de etapas de projeto, uso de ferramentas específicas do software, então vai ter a parte lá de montagem, vai ter a parte lá de simulação de movimento, simulação de esforço, essa parte de renderização, vista explodida, simulações, né, no modo geral, comparativos entre vantagens e desvantagens de outros softwares específicos. Então, por exemplo, para essa nossa aula aqui, eu coloquei essa imagenzinha aqui de algumas características e realidades que você pode entender, para vocês começarem a compreender o que a gente vai desenvolver dentro da nossa disciplina. Por exemplo, temos aqui uma montagem de uma válvula esfera, né, de fluxo. Uma válvula esfera, para quem não conhece, vocês já devem ter usado alguma vez aqueles chuveiros ou um registro lá de água, que você tem uma alavanca que você gira 90 graus, a água abre, você gira 90 graus, a água fecha, né? Então é o mesmo princípio construtivo dessa válvula. Ela tem uma esfera vazada dentro que bloqueia ou permite a passagem da água. Aqui nós temos nossa válvula toda montada, e esse foi feita dentro do software, né? E você tem a capacidade, por exemplo, de ter ela na vista explodida. A vista explodida é essa separação dos componentes. E aí você fala, para que essa caracterização, né? Para que essa variação, essas funcionalidades? Primeiramente, quando você faz isso, você começa a gerar outros documentos de projeto. A vista explodida, ela auxilia você na montagem, né? E identificação dos componentes que fazem parte dessa válvula. Então, a partir disso, você consegue observar e ver, por exemplo, onde o que encaixa onde, qual peça é qual, e assim sucessivamente. E você vai agregando valor ao seu projeto, né? Detalhamento. Por exemplo, uma montagem dessa ela tem várias finalidades. Não só, primeiramente, você testar a sua peça antes de produzi-la fisicamente, antes de ela se tornar física, né? Você consegue lá testar, validar várias características do projeto, como, por exemplo, encaixe, vedações, escolha de alguns produtos, principalmente, né, você vê próximo do resultado final já do seu produto. Então, isso não só para o projetista, para o engenheiro, mas também para o cliente, você consegue trazer uma segurança no desenvolvimento do projeto. Você consegue trazer uma segurança para ele, em quesito de ele olhar aquilo lá, ele ter seguro de que o que ele está projetando, o que ele está fazendo, tem uma finalidade, está se encaixando um ao outro. Fora diversas outras ferramentas, como, por exemplo, não sei se o Isaú já conhece, PDF 3D. Acho que eu já apresentei alguma coisa para vocês ou não? Já estou a falar, Isaú? Não vi não, professor. Não? Então, por exemplo, a gente recebe um documento, você está desenvolvendo seu projeto e seu cliente lá ele pede para você assim, como que está o sistema, como que está aí a peça, como está o desenvolvimento, né? Aí você manda para ele um documentozinho desse aqui, que é um Adobe, né? Se você olhar aqui é um PDF, né? Ele vai pedir algumas, depois eu explico para vocês essa questão de caracterização aqui dele. E aí você abre, ele vai ver uma peça lá. Aí você fala, é uma peça, isso aí é uma foto da imagem que eu estou desenvolvendo. Não. Você fala para ele, clique e arrasta. Ele vai clicar no PDF lá e vai arrastar a sua peça. E aí você vai conseguir mexer ela e fazer uma pré-visualização dessa peça, né? Então, por exemplo, o cliente lá está desenvolvendo com você um projeto e ele está preocupado se você entendeu alguns detalhes. Aí ele pede para ver e fala, você viu aqui então que esse furo aqui ele vaza em contato com o outro, legal. Você tem esse rebaixo aqui nessa furação, né? Esse ressalto aqui na verdade que é preciso lá para encaixe em tal canto. Então você vê o detalhamento da sua peça. Veja que aqui ele está vendo só o corpo dela, ele não tem como pegar medidas, caracterizações, nem nada. Ele consegue ver algumas coisas internas, mas facilita para ele entender o projeto, entender o desenvolvimento. Não obrigatoriamente ele precisa ter o software lá para ler. E isso a gente caracteriza não só para uma peça, né? Eu posso trazer essa mesma realidade, por exemplo, já no momento de montagem do meu projeto, uma etapa lá que ele já está um pouco mais avançada, e o seu cliente está pedindo feedback lá para você analisar ela, né? E aí você já consegue fazer uma montagem e observar lá como que está sendo o comportamento dos componentes. Muitos desses componentes, por exemplo, você já pode trazer, vou colocar esse lado aqui,
uma realidade mais aumentada, usando bibliotecas de projetos. Se você observar aqui, ó, temos um atuador pneumático, uma válvula, né, de controle direcional, uma solenoide, as conexões de mangueira. Isso aqui, como a gente pode falar, você baixa as bibliotecas, a gente vai aprender isso mais para frente, usa no seu projeto e você faz lá uma renderização. Quando você faz um sistema desse e manda para o seu cliente avaliar, você vê que ele começa a ter mais segurança no que você está desenvolvendo, ele se torna confiante, né? Porque ele olha ali, realmente é isso que eu queria, vai dar certo, não vai. Se ele for da área, ele pode falar já, não, isso aqui é diferente, faz de outra forma, ele vai dar algumas ideias. E aí você vai dividindo a responsabilidade, né? Então você tem ali um momento do metade do seu projeto que já tem um pré-aceite do cliente. Melhor do que você desenvolver uma peça, depois de algum tempo ele olhar lá e falar, não queria assim, muda isso. E quando você muda ela, impactar em diversas outras, né? Então você vai dividindo a responsabilidade. Isso aqui é um PDF 3D que a gente gera dentro do software para poder se comunicar com o cliente. Então são várias ferramentas, várias possibilidades que agregam valor ao projeto, né? Que agregam valor ao desenvolvimento do seu projeto. Desenvolvimento, validação, aceite, documentação, tudo isso. Quando a gente vem para essa montagem, essa prototipagem virtual, por exemplo, tem várias caracterizações muito interessantes, que é uma coisa que a gente traz o exemplo, explica e fala assim, bom, o software ele traz todas essas ferramentas, mas cabe a gente, aluno, engenheiro, professor, né, nós profissionais de engenharia, entenderem, sabermos usar essas ferramentas. Por exemplo, quando você faz uma montagem dessa de um projeto dessa de uma válvula, por essa análise você já consegue fazer algumas caracterizações. Por exemplo, digamos que você projetou ela peça a peça, mandou confeccionar, deu certo, funcionou, você vendeu várias válvulas, né? E aí um dia um cliente seu volta a retornar para você e fala, cara, sua válvula está machucando meus funcionários. Como assim? Toda vez que ele vem acionar essa alavanca aqui, né, que ele tem que abrir e fechar a válvula, esse parafuso aqui em ressalto prensa o dedo dele e ele se machuca. E aí você fala, putz, porque eu não pensei nisso antes? Logicamente, o software ele permite você fazer a montagem da peça, mas ele não vai te dizer que acontece isso. Você vai ter um discernimento, um olhar técnico e vai falar que, pô, esse parafuso ressalta aqui onde tem esse puxador, o manípulo pode machucar alguém. Então eu vou colocar aqui o N embutido, ou vou colocar um esbarro aqui, né, para proteger a mão do operário. Aí eu vou já alterando configurações do meu projeto a fim de prever futuros problemas, dificuldades, antes delas serem reais, né? E aí você vai tendo mais assertividade no seu projeto final. Outro exemplo muito comum que se acontece na engenharia, assim, no desenvolvimento de projetos, por exemplo, o cara começa a desenvolver a válvula aqui, tá vendo ela explodir, tem uns parafusos, né? E aí ele vai lá, se antecipa e compra lá um monte de parafusos que ele vai ter que produzir aí 100 válvulas, um exemplo, né? Então ele comprou aí 4, 8, 12.200 parafusos. E aí, quando ele vai fazer a montagem, você veja aqui, ó, que essa flange aqui prende nessa carcaça e tem essa região aqui onde fica o parafuso, né? E ele, quando comprou o parafuso, antes de terminar o projeto, ele comprou um parafuso de cabeça sextavada, que é acionado justamente por essas chaves aqui, né, ó, que é de boca. E aí você pega lá, hora que você vai encaixar, você vê que o espaço que tem aqui, ó, entre essa aba e o furo, não cabe a chave. A chave não consegue fazer o giro lá para apertar o parafuso. Você fala, putz, e aí? Comprei 1.200 parafusos, nenhum deles serve. Logicamente, você precisava, se você tivesse aqui talvez feito a montagem, essa prototipagem virtual, você poderia ter enxergado isso e ter previsto antes e ter mudado lá para um parafuso acionamento sextavado interno, que seria um parafuso tipo Allen, né, que a gente chama, e assim por diante. Então tem várias caracterizações dentro do software, por exemplo, que você vai desenvolvendo e isso agrega valor ao seu projeto. Agrega valor em que sentido? Segurança de execução, validação dele, menos suscetível a erros, né, de montagem final. Então você acelera lá o processo de desenvolvimento. Beleza? Isaú, qualquer dúvida, cara, só perguntar, só falar, os alunos, todo no geral, pode perguntar a qualquer momento, beleza? Beleza. Estratégia de avaliação da disciplina. Pessoal, nossa disciplina, ela vai ser dividida entre atividades, algumas provas, mais atividades, trabalhos e um projetinho final que a gente faz, que é o englobar todos os assuntos, né?
Aulas práticas, elas não serão pontuadas inicialmente, apenas para ganho de aprendizado, praticando software. Mas algumas delas a gente vai deixar alguma atividade com algum prazo dilatado aí para vocês irem desenvolvendo, também porque vocês vão ter acesso ao software em casa, tá? Nossa disciplina, se você olhar aqui no Unifor Online, ela está caracterizada como nota única. Então está aqui nosso horário, você entra aqui, ó, você vai ver que ela só tem a nota da AV3, não tem AV1 e AV2. Fiquem tranquilos, isso não é uma coisa de outro mundo. A verdade é ter uma forma muito mais flexível de se trabalhar a disciplina. Lá pelo dia 5 a 15 de dezembro, nós precisamos lançar uma nota de caracterização do desempenho do aluno. Essa nota, desculpa, para o aluno ter êxito, né, na disciplina, poder passar a disciplina, ele precisa ter uma nota igual ou superior a 5, somente 5, e 75% de presença. Lógico que nós não estamos vendo 5, nós estamos mirando lá no 10, lá em cima, né? Não é impossível. É muito fácil, muito simples, só seguir o passo a passo da disciplina que você atinge a nota máxima. E aí, como será computada essa nota? Então a gente vai fazendo essas atividades, que vai valendo 0 a 10, e aí nós vamos tirando uma média dessas atividades para compor a sua nota final. Tá? Então eu só vou saber minha nota lá no final? Não. Quando a gente fazer uma atividade, eu já mando para vocês a correção, o feedback dela, vocês vão saber seu ponto. Fez a segunda, você já sabe que sua nota, como está a minha média da disciplina, já é a média daquelas duas notas, né? E assim vai aumentando a média aí em função do número de atividades que vai sendo somadas. Tranquilo? Só um ponto interessante que vocês podem achar estranhos, mas não é. Por a gente ter uma disciplina somente num dia da semana, no sábado, ela ser em conjunto, fica muito difícil, às vezes, a gente fazer uma segunda chamada de atividade. Pô, se a gente fizer uma prova hoje, a segunda chamada vai ser na próxima semana, e vamos ter aula daqui 2 semanas, né? Então é meio complexo isso. Então o que eu fiz? Algumas das atividades delas vão ser no horário da aula. Então, durante a aula você vai desenvolver ali uma entrega da aula, seja uma prova, seja uma atividade, né, um trabalho, alguma coisa. Como terão outros que a gente vai, por exemplo, lançar hoje, para vocês entregarem até um dia antes ou antes da próxima aula, por exemplo, né, para a gente poder avaliar também. E aí vai ter um prazo dilatado para você desenvolver essa atividade. Para não ter nenhum prejuízo, a gente pode tirar, durante a realização da média, a gente descartar lá, por exemplo, a nota mais baixa. Tá? Então, vamos lá, teve uma prova lá, uma atividade que eu faltei, tirei 0. Putz, esse 0 vai entrar na minha média? Não. A mais baixa a gente descarta ela, né? Mas, em compensação, se você fizer tudo e não quiser fazer o projeto final ele é obrigatório para a gente, tá? Ele não entra nessa regrinha de descartar a nota mais baixa. Então, se você fez todas as atividades e não fez o projeto final, você ainda continua com a nota 0 para compor a sua média da disciplina. Por que isso? Porque o projeto final sempre dá um pouquinho mais de trabalho, tem mais partes componentes, os alunos querem correr. Não que vai ser o caso de vocês. Mas, para evitar isso, o trabalho final é justamente o arremate, o fechamento da disciplina, onde a gente vai unir todos os elementos discutidos aqui perante o assunto da disciplina. Tá? Beleza? Frequência, né? 75%. Então, daqui a pouco eu peço para vocês só colocarem o nome aí no chat que vai gerar um relatório para mim que gera frequência, né? E uma coisa interessante, que a gente está tendo muitas reuniões e conversas com assessoria pedagógica, um ponto de vista interessante que eles trazem para a gente são características em que sentido? Quando vocês se matriculam lá numa disciplina, quando vocês vão fazer a matrícula de vocês olham a disciplina, olham o professor e geram uma expectativa, né, para vocês em relação ao assunto da disciplina, ao professor, a dinâmica da aula, várias características, né? E é uma coisa interessante, não sei se vocês pensam, nós como professores também geramos uma expectativa em cima dos alunos. Então, quando a gente traz um assunto dentro da disciplina, né, ou a nossa teoria, a gente quer que vocês virem expert nisso, os professores têm aquela mentalidade que vocês só fazem isso, né, mas não é errado. E que vocês precisam dar tudo de si, saber tudo sobre a disciplina. Então, veja que todo mundo gera uma expectativa perante o assunto, né? E nessa base, a gente colocou aqui um descritivozinho rapidinho sobre o papel do aluno na disciplina, né? Como também eu vou falar do papel do professor. Primeiramente, a metodologia utilizada nessa disciplina envolve atividades de ensino híbrido, né? Tanto teoria prática como virtual e presencial.
para que você alcance os objetivos de aprendizagem, né, que são fundamentais para você. Então, existem objetivos de aprendizagem dentro da nossa disciplina. Nosso principal é conhecer a ferramenta, ter conhecimento dos uso dessa ferramenta associado ao desenvolvimento de componentes, de projetos, de sistemas, elementos mecânicos, né? Logicamente, e desenvolver também o grau em vocês do critério de projetista, né? Aquele ócio criativo, falar que o software mostrar para vocês que o software traz caracterizações que você vai desenvolver, criar uma peça, ou seja, de uma necessidade, ou de um problema, ou de uma demanda, seja ela uma cópia, ou seja, uma réplica, ou seja ela no desenvolvimento a partir do zero. Você vai criar uma peça para uma determinada necessidade, né? E aí, o que a gente fala para os alunos? Primeiramente, sempre se preparar para a atividade ativamente para as aulas. Se preparar para participar ativamente das aulas. Então, se tem um horário de aula, vou sentar lá no lugar confortável, vou assistir ou pelo computador ou pelo celular, vou me precaver lá se eu precisar tomar nota de alguma coisa. Algumas ferramentas fora a sala de aula ali que a gente usa para você agregar valor às informações e ao seu conhecimento. Acesse o contrato didático, compreendendo a dinâmica da disciplina. Então, essa aula aqui ela é uma indicativo de como a disciplina pode ocorrer, vai ocorrer, né? Questão de caracterização, históricos, ações, notas, composição de nota. Acompanhe um plano de ensino, verificando as datas dos encontros presenciais, aulas virtuais e principalmente das atividades. Então, lá no nosso roteirozinho, até o paralelo que eu coloquei para vocês, que está aqui dentro do AVA já, né? Ó, então, se a gente entrar no AVA aqui, ele está aqui, ó, tanto a apresentação da disciplina quanto o plano de ensino, né? E aqui a nossa aula de hoje, essa aula inaugural, está aqui também. Veja lá o que vai acontecer no dia, se preparar para a aula. Acesse as aulas no Moodle, né, que é o AVA, semelhante conforme a diretriz da disciplina. Então, todo o material didático que a gente for usar está lá disponível, está lá caracterizado para a gente poder acessar. Estude para a disciplina constantemente, não somente para as avaliações, pois o conteúdo é fundamental para tornar um profissional de excelência, né? Uma analogia muito interessante que eu faço em relação à nossa disciplina, quando você fala de um uso de um software, eu sempre comparo para os alunos tentarem entender, o uso do software é um jogo, não um jogo de videogame aí. Por quê? Vamos imaginar que você comprou um jogo hoje, sábado você foi lá, comprou um jogo, chegou em casa asilado para jogar e começou a jogar. Então vai ser seu primeiro contato com o jogo, né? O jogo entendo o software, né? Vai ser seu primeiro contato. Aquele primeiro horário, aquele primeiro dia ali, você joga mais ou menos, você morre várias vezes, você não passa de fase, né? Você vai ter uma dificuldade com o jogo. Mesma coisa com o software. Vocês vão se acessar ele pela primeira vez, vão começar a mexer, começar a desenhar, vão estar um pouco amarrado ali no desenvolvimento mesmo. E aí o que você faz com o jogo para evoluir? Você joga todo dia. Vai jogando, exercitando, praticando. Entra na internet lá para buscar, né, códigos lá, para ver quais são dicas, coisas intrínsecas, atalhos, o que o pessoal já descobriu e vai postando. Mesma coisa você pode fazer para o software, sempre tem lá diversos fóruns, vídeos, documentos que você acessa lá, que sempre ensinam um pouco mais daquela operação que você está fazendo. Geralmente uma operação que você faz, ela não tem uma única forma de ser feita, tem várias outras, a gente vai ver isso na aula já, na nossa segunda aula. E aí ou seja, para você evoluir no jogo, para você evoluir na disciplina, evoluir no software, você precisa praticar constantemente. A analogia do jogo, se você não pratica, se você não joga, você não passa de fase. Disciplina, mesma coisa. Se você não pratica, se você não evolui, dificilmente você vai passar de fase na disciplina. Entendeu? Você vai passar na disciplina. Então, a ferramenta é uma coisa que a gente vai usando e aprendendo. E eu deixei um recadinho aqui. Lembre-se, você é o responsável pelo seu sucesso na disciplina. Então, é seu empenho. Qual é o papel do professor? O professor, ele traz o conhecimento, traz a didática, traz o exemplo, faz a associação, o link lá do problema com a realidade, da teoria com a prática, né? Está disponível aqui para tirar dúvidas, para ajudar a enriquecer o conhecimento, mas depende do aluno também se esforçar em querer aprender, estudar e evoluir na disciplina, ok? Criei um grupo de WhatsApp, o Exaú entrou lá, tranquilo, né? Então, aquele grupo
É uma das formas da gente ter uma comunicação mais clara e direta. Vi uma coisa interessante, manda mensagem, tive dúvida, manda mensagem. É uma forma talvez mais dinâmica de se conversar. É mais fácil do professor mandar algum material extra bacana para vocês. Então, só a gente usar o chat lá de forma responsável, para não ser só mais um grupo chato dentro do celular, né? Então, vamos trabalhar com assuntos dele relacionados à disciplina, curiosidades da engenharia em si, no geral, automação, muito bacana. Outra coisa interessante, às vezes, se vocês mandarem uma mensagem, não fiquem frustrados se eu ou um colega não responder de pronto imediato. Lembrem-se que seu professor dá outras aulas, ele trabalha, seus alunos também trabalham, estudam, né, outras disciplinas, e aí, às vezes não tem como responder naquele momento. Então ele vai responder um tempinho depois, pode ser no outro dia, uma hora depois, mas vocês não ficarão sem respostas, fiquem calmos, ok? Só para não ter essa frustração aí de desenho mecânico, né? O desenho, aqui, o desenho técnico, a documentação técnica, né, o detalhamento técnico mecânico dos componentes no nosso dia a dia, onde eles estão presentes, né? Aonde eu vejo isso? Se você olhar aqui, não importa a área, seja industrial, seja na área automotiva, eletroeletrônica, lazer, alimentícia, cosméticos, o que for, tá? Sempre vai ter uma caracterização de algum componente, de algum elemento. Então, por exemplo, eu coloquei 3 exemplos muito simples aqui, bem diretos. Você lá, quando mais jovem, mais criança, vamos dizer assim, já deve ter desmontado algum brinquedo seu, uma bicicleta, um skate, um patins, alguma coisa. E quando você foi remontar, sobrou uma peça, né? Sobrou um parafuso, sobrou uma arruela. E você se perguntava, putz, onde ficava isso? Onde eu esqueci? Logicamente, não sei se você ia ter acesso, mas se você tivesse um detalhamento técnico, por exemplo, da sua bicicleta, lá, a sequência de montagem, você poderia montar ela de volta corretamente, ou identificar os componentes conforme você fosse desmontando, né? Você comprou lá um liquidificador na sua casa, você faz lá o seu shake, né? Você bate seu whey lá, faz uma vitamina diferente lá para seu dia a dia. Você comprou um liquidificador novo para isso. E um dia seu liquidificador começa a vazar, né? Geralmente ali pela parte da lâmina, né? Pelo eixo da lâmina ali, pô, ele tá vazando e tal. Será que eu vou ter que comprar um liquidificador novo? Aí você vai lá na assistência técnica. Geralmente quem tem essa documentação é assistência técnica, né? Ó, Electrolux, eu coloquei aqui. E aí você vai falar pro cara, ó, meu liquidificador tá vazando por aqui e tal. Em vez de você ter que trocar seu liquidificador, ele vai mostrar esse desenho técnico para você e falar assim, a gente pode tentar trocar esse reparo aqui, ó, essa peça número 6 e essa pecinha aqui, ó, que encaixa aqui, e aí ver se melhora o seu liquidificador e assim corrigir. E aí você vai trocando o reparo, porque o cara tem uma vez explodida, ele entende qual é a sequência de montagem, quais são os elementos que estão ali que vão influenciar ou não para esse problema, e fazer a correção, né? E então, o que eu quero falar para vocês? Esse detalhamento técnico, a gente, como engenheiro, desenvolve. Então, se a gente faz a peça, se a gente faz o conjunto de peças para gerar um elemento, um produto, a gente também pode gerar essa documentação de forma fácil, né? Detalhamento técnico, lista explodida, lista de componentes, instrução de produção, instrução de montagem. Você lá na sua casa comprou uma TV nova, né? Black Friday, promoções que tiveram aí e tal. E aí, quando você compra uma TV hoje, praticamente você tem que comprar um suporte de parede, né? Instalar sua TV na parede lá. A maioria das vezes seria essa situação. E aí, quando você compra esse suporte, vem um monte de pecinha lá solta, dentro de um saquinho, né? E fora, que você precisa compreender a montagem. Para compreender a montagem, o fabricante faz lá um esquemático para você. Esse esquemático ele mostra a sequência de operação, né? A sequência de montagem dos componentes. Ele traz uma listinha de produtos e componentes lá, então esse produto I aqui, tem o nomezinho dele aqui, a quantidade deles que tem, e eu vejo o I aqui, onde ele está aqui, onde ele se encaixa, ou seja, uma documentação que auxilia você na utilização do produto, montar o produto, instrução de montagem, instrução de produção, né? E aí você vai desenvolvendo essas caracterizações. Muito interessante, tudo isso são documentações técnicas que a gente pode gerar com o uso do nosso software, beleza? Sobre o nosso software, deixei um videozinho aqui, vou passar para vocês, só para vocês compreenderem mais ou menos. Se ficar um pouquinho travado, deixei o link aqui depois para assistir, que está disponível na aula. Como a gravação dessa aula daqui a pouco vai estar disponível também,
qualquer coisa lá na gravação, espero que ele esteja na íntegra, tá? Então, primeiramente, SolidWorks, tá? O SolidWorks é uma empresa hoje francesa, né, de uma empresa francesa, da Rascal System, e ele traz uma plataforma onde você consegue caracterizar várias situações, vários momentos do seu projeto, né? E aí, com isso, cabe você, como projetista, fazer uso correto da ferramenta e agregar valor ao desenvolvimento do seu projeto. Agregar valor em que sentido? Tempo, financiamento, custo, confiabilidade, você entregar lá um projeto com maior grau de assertividade e assim por diante. Então, por exemplo, né, a partir aí de instrução de produção, montagem, você tem os desenhos, componentes desenhados, você pode fazer um detalhamento técnico a fim de facilitar a sua montagem, né? Caracterizar lá onde o que encaixa o que, como ele vai ser montado, essas regiões, como vão ser o encaixe delas, se vai ser por encaixe, se vai ser soldado, se vai ser por encaixe, vamos lá, por interferência, tudo isso você consegue detalhar. Fazer uma vista explodida, separar os componentes. Se é uma chapa dobrada, você consegue planificar, tem várias caracterizações. Essa parte de touch a gente não usa, mas se você tiver uma tela touch ou uma mesa digitalizadora, você consegue desenhar no software com o uso da caneta, né? Deixar ela assim. Parte de prototipagem virtual, igual aquele da válvula que a gente falou. Então, digamos, veja que é o mais diverso possível a aplicação, né? Você projetou uma cozinha lá para sua casa, e aí você fez os desenhos, mandou fabricar, o cara fabricou, instalou, e você descobriu que no seu projeto você não viu que quando você abria a gaveta, essa gaveta ia lá e batia. Só um instante, foi mal. Você abria a sua gaveta e a gaveta ela batia na tampa do forno aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, impedia de você abrir sua gaveta. Pô, será que eu não conseguia prever isso antes? Talvez sim, se você montasse projeto real, né, em escala real, seu projeto, e analisasse ali a montagem, né, a funcionalidade, os movimentos, os graus de liberdade do sistema. E aí fazer as correções sem que elas acontecessem fisicamente e tivesse que ter uma intervenção física posterior. Mais tempo, mais dinheiro, né? Essa parte de montagem, se eu tenho uma montagem lá que um componente se repete várias vezes, eu preciso desenhar todas as vezes ele, não, basta você desenhar uma e inserir ele diversas vezes na sua montagem. Quando você fizer a sua lista de componentes, o que vai acontecer? Ele vai gerar lá a lista, ele vai falar que componente tal, que está ali mostrado uma vez, se repete tantas vezes. Então é uma documentação que facilita dentro do projeto, né? Você tem controle dos produtos. Vista explodida. Parte do desenho técnico, a gente vai ver algumas coisas também sobre isso, relacionado a detalhamento do projeto, né? Como ele vai ser detalhado, os encaixes, uma coisa não só do desenho técnico dimensional, mas você vê lá também essa peça encaixa nessa, essa nessa, e assim sucessivamente. Graus de liberdade, ó, mais e menos, aí até a altura que ele chega, como ele chega, o máximo, o mínimo, você pode demonstrar isso no documento, né? Parte de detalhamento, ele está mostrando aí e tal. De documentação, deixa eu ver aqui. Prototipagem virtual, né? Você consegue trazer uma realidade aumentada para o seu projeto. Você trazer ele em escala, em geometria, trazer banco de dados, bibliotecas de projeto, componentes dos fabricantes, igual eu mostrei o atuador pneumático, né? E agregar ele à sua montagem. Então, isso é um produto que você vai comprar. Você não vai fabricar. Então, se você vai comprar, você já traz o desenho dele pronto e insere lá no seu projeto. Esse draw, ele fala a questão da parte de produtos que você traz de outras plataformas, outros softwares que ele também interpreta. Essa parte de 3D Connection e a parte de simulação e renderização, a gente não vai mexer tanto, eu vou dar uma aceleradinha nela aqui. Mas aqui é só uma forma de apresentação mais requintada. Tá? A gente vai usar outra forma mais simples aí. Flow Simulation, já entra na parte de simulação. O Flow Simulation, ele trabalha a parte de fluxo de fluido, né?
Então, dutos lá, escoamento de fluxo, transferência de calor, tudo isso você simula dentro do software, né? Ele está simulando aqui, por exemplo, o casco de uma embarcação em função do fluxo de água. A parte de simulação de esforços e movimento, então tudo isso está englobado dentro do nosso software. A parte de esforço, o software não fala que a peça vai quebrar, ele mostra para você se tem algum ponto que excede, né, o limite de escoamento da peça, que aí seria a ruptura, ou aonde ele vai estão concentrado maior, onde está a maior concentração de tensão. Se sua peça não quebra, onde possivelmente ela pode quebrar. E aí tem a parte de CAM. O CAM nada mais é do que o simulador, né? Ou de usinagem, ou de prototipagem virtual. E o CAM é o que faz a comunicação lá, por exemplo, do software com a sua impressora 3D, do software com o seu centro de usinagem, com o seu torno CNC, com a sua fresadora CNC, né? E aí quando você fala assim, pô, esse CAM, para que eu usaria ele se eu tenho a máquina que faz? Quando você desenvolve uma peça dessa, você coloca geometrias, características, e você manda simular a usinagem. E ele vai te dar aqui um relatório de tempo. Quando ele te dá esse relatório de tempo, é interessante para você, porque geralmente como que é orçado uma usinagem? O pessoal faz a estimativa em horas de serviço, é cobrado por hora. Então o cara tem um custo dele da hora máquina, o operador, né, qual é aquele custo, com depreciação, manutenção e tudo. E aí você manda uma peça para ser usinada lá que demore 3 horas, ele só vai pegar o valor dele padrão e multiplicar por 3. O valor da peça é esse, né? E aí vai adicionar, logicamente, o material a ser usinado, o blank lá. E aí, se você faz aqui uma simulação, você tem uma estimativa, se você conhece seu parceiro lá de fornecimento, já pode saber mais ou menos o custo dele e o custo, quanto ele cobra, né, pela usinagem, e você tem uma estimativa aqui já do valor da sua peça. E aí, se você fizer algumas alterações que diminuam a quantidade de usinagem, consequentemente, sua peça vai sair mais barata, né? Você vai ganhando eficiência em custo da sua peça. E várias caracterizações dessa forma, ok? Então, essa primeira parte é justamente a apresentação da disciplina, né? A gente falou aí da caracterização dela, de como ela vai ser caminhada e tudo. E aí nós temos uma segunda parte. Essa primeira parte, ela está disponível lá no Fórum Online, no AVA, né? Ó. Tem uma aula inaugural. Essa apresentaçãozinha que a gente falou está aqui, tá? Logicamente, depois da aula, eu vou gerar os links das gravações dos vídeos e coloco o link aqui para vocês para assistirem a qualquer momento a aula, né? E aí você consegue ir, voltar, ver alguma parte, algum detalhe interessante aí que você ache e tenha necessidade. E aí nós temos a segunda parte da aula, que eu vou dividir em outro vídeo, que a gente vai falar sobre o nosso software. Tranquilo? Isaú, alguma dúvida, comentários, sugestões nesta primeira parte? Não, de boa, professor. Legal. Pode parecer um pouquinho monótono, mas agora vai ser um pouquinho mais fluidez aí na caracterização. Tranquilo? Não, monótono não. Então, vou encerrar essa primeira gravação aqui, só um instantinho.